Dando seguimento então à nossa aula sobre a Lei Municipal 3326 de 1991, popularmente conhecida como Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santa Maria, nós víamos trabalhando nos vídeos anteriores a investidura de servidores, ou melhor, de cidadãos em cargos públicos, nós vimos as formas de provimento, nós vimos as formas de vacância, nós vimos a posse, nós vimos o exercício, nós vimos a nomeação, nós vimos tudo isso, nós vimos inclusive a estabilidade dos servidores públicos e nós vimos que a estabilidade se dá, de acordo com a lei, após 2 anos de efetivo exercício, muito embora na prática sejam 3 anos de efetivo exercício por conta de uma alteração constitucional que eu não vou entrar no mérito agora. Tá bem, mas uma coisa muito importante que nós vimos é que o servidor público, no exercício de suas atribuições, ele está adstrito aos termos em que a lei estabelece para o seu cargo. Como assim? Não entenderam? Então vamos lá. Eu já mencionei aos senhores que os cargos públicos eles são criados por lei. A lei que cria o cargo público vai estabelecer o número de vagas, vai estabelecer a remuneração, vai estabelecer os requisitos para investidura no cargo, vai estabelecer inclusive as atribuições a serem desempenhadas por aqueles que ocupam aquele cargo. De maneira que não é lícito, de maneira que não é legal atribuir ao servidor público funções que sejam discrepantes em relação àquelas estabelecidas por lei para o seu cargo. O nome disso, inclusive, é desvio de função. O servidor, ele não pode exercer as suas funções de maneira desviada. Porém, todavia, contudo, entretanto, nós temos 3 hipóteses, são as hipóteses de mutações funcionais, que nós veremos agora. Nós temos 3 hipóteses em que sim, o servidor público ele poderá desempenhar funções distintas em relação às funções do seu cargo. Eu estou me referindo à substituição, à remoção e à exercício de função gratificada, de função de confiança. Vamos analisar agora uma a uma. Conforme refere o título 3, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Conforme refere o título 3 da Lei 3326 de 1991, nós estamos falando das mutações funcionais. Mutações funcionais são justamente aquelas alterações na vida funcional do servidor público. Pois bem, nós temos 3 hipóteses de mutações funcionais. Nós temos a substituição, depois nós temos a remoção e depois nós temos o exercício de função de confiança. Vamos a elas uma a uma, portanto. Comecemos pela substituição. Senhores, imaginem, por exemplo, um servidor da Secretaria de Agricultura. Muito bem. Imaginem que o secretário de Agricultura saiu de férias. Tá certo. Aquele servidor da Secretaria de Agricultura, ele poderá ter de substituir o seu chefe. Ele poderá ter de substituir o secretário. E quando ele assim o fizer, ele atuará em substituição. Ele vai desempenhar funções que são funções originariamente do seu chefe, não são funções suas. Olha o que diz o artigo 41. Dar-se-á a substituição de titular de cargo em comissão ou de função gratificada durante o seu impedimento legal. Então, aquele servidor efetivo, ele vai desempenhar a função do seu chefe, daquele que ocupa cargo em comissão ou daquele que exerce função gratificada por um período de tempo estabelecido, exclusivamente para fins de substituição. O substituto fará jus ao vencimento do cargo em comissão ou do valor da função gratificada, quando regularmente designado, se a substituição ocorrer por prazo igual ou superior a 15 dias. Senhores, imaginem que o secretário de Agricultura ele tenha ficado doente e tenha se afastado por 10 dias. Lhes pergunto, o substituto ele vai receber pelo chefe? Não. Ele vai receber o que ele recebia antes. Ah, mas ele trabalhou por 10 dias como se fosse o chefe, acumulando responsabilidades. Não interessa. Não interessa, tá? Por quê? Porque ele só fará jus
a remuneração do chefe a que ele está substituindo, se essa substituição perdurar por mais de 15 dias, é o que diz o artigo 42 da Lei Municipal 3326 de 1991. Muito bem. Vamos pular adiante o artigo 43, não traz maiores detalhes, vamos para o artigo 44 que fala sobre a remoção. Porque remoção é o deslocamento do servidor efetivo de uma repartição para outra, com o respectivo cargo, sem prejuízo dos direitos. Então vejam, senhores, a remoção é um deslocamento de um servidor, porém que se desloca junto com o cargo vai junto. Por exemplo, imaginem um servidor que ele é secretário, ou melhor, ele é assistente ou é agente administrativo na escola X. Imaginem que ele é removido para a escola Y. Isso é a remoção. Vejam, nós temos uma alteração da sede de lotação do servidor público, do órgão de lotação do servidor público. A remoção é um deslocamento do servidor efetivo de uma para outra repartição. Pode ser de uma escola para outra, pode ser de uma secretaria para outra, sai da Secretaria de Desenvolvimento Social, vai para a Secretaria de Saúde, por exemplo. Sem prejuízo dos direitos, obviamente. A remoção poderá ocorrer a pedido, atendida a conveniência do serviço. Quando o servidor pede, olha, eu quero trabalhar lá na escola X porque é mais perto da minha casa. E a administração pública diz, beleza, pode ser. Vejam, a pedido, atendida à conveniência do serviço ou ainda de ofício no interesse da administração pública, quando a própria administração pública impõe a remoção. A administração pública pode impor a remoção? Pode. O servidor é obrigado a aceitar essa remoção? É obrigado sim, porque o interesse da administração se sobrepõe, em regra, ao interesse do particular. Posteriormente, nós temos o exercício de função de confiança. O que é a função de confiança, afinal de contas? A função de confiança, ela é, como o próprio nome já diz, uma função a mais exercida por quem já é servidor público efetivo. Então vamos imaginar um servidor no Departamento de Tecnologia de Informação. Imaginemos que um dos servidores seja designado para ser o chefe do departamento. O que é isso? Isso é uma função de confiança. É uma função a mais exercida por quem já é servidor público efetivo. Vamos pegar um outro exemplo. Dentro de uma escola. Dentro de uma escola nós temos os professores. Todos os professores são servidores efetivos. Um desses professores vai ser designado para ser o diretor, o outro para ser o vice-diretor, o outro para ser o coordenador, seja lá o que for. Essas são funções gratificadas, são funções de confiança, são funções a mais exercidas por quem já é servidor público. Esse servidor público que exerce uma função de confiança vai receber uma gratificação por isso. É isso que nós chamamos de função gratificada. O artigo 46 nos diz: o servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, olha só, somente o ocupante de cargo de provimento efetivo, indicado para cargo em comissão, poderá optar pelo provimento sob a forma de função gratificada correspondente. Ou seja, eu sou servidor da Secretaria de Agricultura. Eu fui designado para ser o secretário de Agricultura. Beleza, eu posso ir lá e ocupar um cargo em comissão, ou então eu posso simplesmente receber uma gratificação, uma função gratificada correspondente, acumulada com o meu vencimento originário. A designação para o exercício de função gratificada, que nunca será cumulativa com o cargo em comissão, será feita por ato expresso da autoridade competente. Artigo 48 nos diz que o valor da função gratificada, olha só, o valor da função gratificada será percebido cumulativamente, ou seja, acrescidamente, com o vencimento do cargo de provimento efetivo. Por quê? Porque aquele servidor ele está desempenhando funções extra em relação às suas funções originárias. Tá bem?
Artigo 49. O valor da função gratificada continuará sendo percebido pelo servidor nos afastamentos remunerados previstos em lei, como licenças, como férias, como quaisquer outros afastamentos, desde que estes sejam remunerados. O capítulo 3, que fala sobre a função de confiança, tem outros dispositivos, os quais eu vou deixar para uma análise individualizada dos senhores. Essas são as mutações funcionais, conforme estabelecido pela Lei 3326 de 1991. Quer saber mais sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santa Maria? Então, vem comigo que eu te explico.